Este é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje iremos conversar um pouco sobre a Previdência Social Pública. Para tanto, estamos aqui com duas estudiosas sobre esse tema estratégico para o Brasil. A professora Denise Gentil, do Instituto de Economia do FRJ, e a auditora fiscal Clemilce Carvalho, auditora da Receita Federal do Brasil. Muito obrigado, Clemilce, muito obrigado, Denise, pela presença de vocês aqui conosco. Vamos conversar um pouco sobre a Previdência Social Pública. A Previdência vem sofrendo uma série de mudanças nesses últimos anos e, ao mesmo tempo, persiste sempre uma tremenda dúvida. A Previdência Social no Brasil é viável? A Previdência Social no Brasil é deficitária? Queria que a gente começasse justamente por esse debate que, de alguma maneira, divide a opinião, especialmente daqueles que dependem, de um lado, das suas aposentadorias e pensões, e, de outro, os governantes, sempre batendo na tecla que a Previdência é um problema. Você concorda que a Previdência seja um problema, Denise? Não, a Previdência é uma solução, né? Porque, inclusive, uma solução política muito eficiente, porque nos últimos anos, todas as transferências sociais que têm sido feitas na direção da Seguridade Social e particularmente da Previdência, que corresponde, no caso da Previdência, a 7% do PIB, ela tem se revertido na forma de crescimento econômico, porque ela se transforma numa demanda que fortalece muito a economia doméstica, principalmente num período de crise internacional, né, e tem conseguido dinamizar a economia e gerar uma arrecadação maior do que o gasto que é feito com transferências. Então, é um sistema altamente virtuoso. O governo gasta e arrecada mais do que aquilo que ele gasta, né? Então, ela é superavitária. A taxa de crescimento, particularmente até 2010, das receitas da Previdência são superiores à taxa de crescimento dos gastos. Então, é realmente um nonsense dizer que o sistema é deficitário. Não bastasse essa dinâmica, os resultados contábeis atestam, por exemplo, que em 2013 o resultado da Anfip foi superavitário em 76 bilhões de reais, porque a Anfip é a Associação Nacional dos Fiscais da Previdência. Dos auditores fiscais da Receita Federal, né? E eles chegaram a essa conclusão porque eles usaram também as transferências que a União faz em reposição às desonerações. Mas se você retirar, por exemplo, o cálculo que eu faço, eu não coloco as restituições em função das desonerações. Até porque essas restituições têm sido aquém do volume concedido como incentivo fiscal. Porque né? na lei, o que diz na lei é que as desonerações sobre a folha que foram feitas da contribuição patronal, elas seriam repassadas do orçamento da União para a Previdência. E a União só repassou parcialmente. Mas se você retira tudo isso, nem conta com isso, ainda assim o superávit da Previdência, da Seguridade Social como um todo, da Seguridade, foi de 67 bilhões de reais, 1,4% do PIB. Mas por que sucessivos governos, e principalmente a mídia dominante, veiculam permanentemente esse suposto déficit da Previdência? Aí tem três interesses, eu identifico assim, basicamente, tem mais, mas assim, três óbvios, né? Um é o interesse do sistema financeiro, do sistema bancário. Eles têm fundos de pensão e cada vez que o governo anuncia que a Previdência aumentou o seu déficit e que vai fazer uma reforma, ele não precisa nem fazer a reforma. Os bancos já começam a vender mais planos de Previdência. Então é um retorno enorme. Se o governo não faz a reforma, os bancos já ganharam só de anunciar, né? Então tem esse lado aí desses grandes interessados. O outro lado é o pessoal que tem riqueza financeira aportada em títulos públicos. Sempre que o governo promete que vai fazer uma reforma para reduzir gastos com a Previdência, a ideia é que vai sobrar mais receitas para pagar juros. Então o governo pode aumentar a taxa de juros, porque ele terá como, evidentemente, transferir renda que antes eram dos aposentados para os que são portadores de títulos públicos, não é? E, por fim, né, a gente tem toda essa classe de proprietários de títulos do governo, de acionistas, etc., que tem aquela ideia de que um Estado que é superavitário é um Estado que tem saúde financeira, que é uma ideia altamente conservadora, que vem do século XVIII, né?
de que o que é superavitário é bom, o que é deficitário é ruim. E trata as finanças públicas como se fossem finanças familiares. E não tem nenhuma correlação entre um agente do porte do Estado, né, com a família. Com as características do Estado. E com as características. Né? Uma família, de fato, que está numa situação devedora, ela passa por uma série de constrangimentos. Mas um Estado que tem um banco central por trás, que é o Banco do Estado e o Banco dos Bancos, com alto poder de arbitragem no mercado, sobre a taxa de juros e sobre a liquidez, que é capaz de criar ilimitadamente capital financeiro, certo? E que tem um tesouro nacional com uma arrecadação tributária gigantesca como a brasileira, que equivale a 35% do PIB, qual é o problema? Essa é uma discussão muito interessante, mas eu não quero perder o veio da nossa discussão a respeito da situação da Previdência. E a Clemilce, ela é auditora fiscal da Receita Federal do Brasil e conhece esses números difundidos pela Anfip muito bem. Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores um pouco essa verdadeira mágica. Como que um orçamento superavitário, como da Seguridade Social, é apresentado constantemente há anos, tanto por sucessivos governos, como também pela mídia dominante, como deficitário. E, particularmente, sempre apontando a Previdência como uma espécie de vilã das contas públicas. Por que isso, Clemilce? Olha, eu começaria utilizando a mesma introdução da Denise. A Previdência não é problema, é solução para o país. Ano passado, nós tivemos um superávit de 78 bilhões de reais. Em plena crise financeira de 2008 para 2009, mesmo assim, naquela época foi superavitária, nós chegamos em 5 anos a ter 400 bilhões de reais que sobraram da operação entre tudo que foi arrecadado para a Seguridade e tudo que foi pago, todos os seus programas. Então, no Tesouro. E esse dinheiro foi para onde? Em lugar nenhum. Teria que ter criado pelo menos uns créditos compensatórios para a Previdência. Mas não, porque era bom que os nossos ouvintes assim entendessem a lógica do funcionamento. Vem um contribuinte ao banco, faz esse recolhimento, um empresário, contribuinte individual, quem seja o contribuinte que tenha que pagar a Previdência. Então, quando ele faz esse depósito no banco, o banco repassa para a centralizadora dele e para o Tesouro Nacional. Então, não tem dentro da Previdência um banco. A primeira grande terceirização que se fez no Brasil foi exatamente na Previdência Social, quando ela cresceu muito e aí não dava para ter um banco em cada lugar, a população crescendo, então passou-se para a rede bancária o trabalho que era antigamente feito nas agências da Previdência Social. Então, esse dinheiro pode ser identificado pelo Código de Receita. Então, embora seja um caixa único no Tesouro, não é assim na Constituição. São três orçamentos diferentes. O orçamento fiscal da União, impostos, taxas e CID, orçamento da Seguridade Social, que são todas aquelas receitas criadas na Constituição, na nossa última Constituição, dia 5, fez 26 anos. Não é? Constituição de 88. De 88. Então, nós temos todas as receitas no artigo 195 e tem orçamento das estatais. Isso está claro no artigo da Constituição, tem lá. Então, cada um organiza seu orçamento de acordo com suas necessidades, suas responsabilidades. Da Seguridade é feita internamente pelos órgãos da Seguridade Social. Então, quando eu digo sobrou dinheiro na Seguridade Social, é porque nós temos, eu até trouxe algumas publicações da Anfip, então é a nossa associação. Você pode mostrar para os nossos telespectadores. Depois a gente deve falar mais sobre desoneração da folha de pagamentos, né? E sobre a desoneração afetou uma dessas receitas, que é justamente a contribuição dos empregadores. Isso aí, só no Brasil, eu acho que algum segmento da sociedade, algum parlamentar, já deve ter entrado com alguma medida, porque o artigo 201 é muito claro. Você tem que cuidar do equilíbrio atuarial e financeiro da Previdência Social. Os 3 vetores da Seguridade, que são Previdência, Saúde e Assistência, a gente costuma chamar o sistema da Previdência Social, é um subsistema.
sistema é Seguridade Social. Então, tem lá claramente no artigo 201 isso. Então, o que acontece? Por que eu digo que a Previdência é solução? Existem trabalhos feitos, no ex-presidente da Anfip, Álvaro Solon de França, mais de 70% dos municípios do Brasil, quando fazem a sua contabilidade lá, eles identificam, e nós também, que eles vivem com receita maior do que é transferido para pagar benefícios na área rural e urbana deles, do que do próprio ISS e outras suas receitas. Então, quem segura o meio de campo, vamos falar assim, do Brasil, é a Seguridade Social, com as transferências. Ano passado, para nós podermos fechar o balanço do Brasil, aquela dificuldade, transfere do BNDES para não sei aonde, cria lá, foram os 76 bilhões de reais do saldo da Seguridade Social. Então é inadmissível que existam precatórios de segurados sem ser pagos, que a gente tem que discutir por tanto tempo fator previdenciário, ou a reposição dos benefícios na quantidade de benefícios que uma carta, que é um acordo, o segurado recebe uma carta que é um acordo dizendo se o senhor for aposentado com tantos salários mínimos, hoje ele possa receber muito menos que isso. Então, a Previdência, eu digo, é responsável pela paz interna do país. Para de pagar benefícios 3 meses e me diz o que nós vamos virar aqui. Imagino. Agora, Denise, no início do Plano Real, em 1994, foi criado um Fundo Social de Emergência, que posteriormente teve uma mudança de nome para Fundo de Estabilização Fiscal, e me parece que hoje em dia isso é denominado de desvinculação de receitas da União, e onde justamente receitas próprias do orçamento da Seguridade Social, essas receitas são transferidas para o orçamento fiscal. Queria que você explicasse um pouco esse mecanismo e, principalmente, você considera legal esse tipo de operação que tem um respaldo hoje, inclusive do Congresso, que me parece aprova todas essas mudanças, essas alterações no orçamento? Ali em 1994, o governo diagnosticava que o problema da inflação no país era o déficit público e criou um fundo social de emergência que retirava recursos dos impostos e da contribuição para fazer aplicações na área social. Agora imagina a ironia, né? Porque o governo ia tirar receitas de contribuição do sistema de seguridade social para investir num fundo social de emergência, que não aconteceu. Então, era uma ironia você tirar recursos da área social para investir em outros lugares e chamar isso de Fundo Social de Emergência. Estava simplesmente garfando as receitas da área social, né? E aí, depois, com o tempo, ele foi se chamar Fundo de Estabilização Fiscal. Ficou mais honesto, digamos, o nome, porque, de fato, o que o governo queria produzir com aquilo era a estabilidade de preços, uma vez que o diagnóstico era de inflação. Mas de que maneira um remanejamento orçamentário pode influenciar na variação de preços? Eles acham que no universo inflacionário. No universo inflacionário, eles estavam achando que a inflação era de demanda, né, e que se você retira essas receitas e gasta, por exemplo, com investimentos, né, você está, tudo bem, criando demanda, mas também está criando oferta. Ou então você retira essa receita, né, e faz superávit, que era um dos interesses ali para conter a inflação, era você fazer um ajuste fiscal mais duro. Né? Então você ia coletar essas receitas ali, de impostos e contribuições, era uma espécie de retenção orçamentária ali, né? E também para investir no que eles achavam que eram investimentos urgentes, né, daquele momento. Fato é que se constatou que essas receitas eram desviadas, elas não se destinavam politicamente ao que era urgente, né? E depois foi se chamando de Fundo de Estabilização Fiscal, porque o destino delas nunca pôde ser acompanhado. Esses 20% é impossível de acompanhar, porque eles entram numa rubrica no sistema em que você não sabe onde eles foram gastos. Pelo menos até onde eu sei, eu nunca consegui acompanhar. E esses recursos não servem para pagar uma parte dos juros do endividamento público? Pode servir para qualquer coisa. Pode servir até para comprar alimentos. O que você fala é que ele simplesmente se perde no caixa único do Tesouro. Você não consegue acompanhar a aplicação. Os demais recursos,
você consegue pela fonte, porque se a fonte estiver vinculada, você acompanha a aplicação do recurso. Mas quando você desvincula, você pode gastar em qualquer coisa, então é difícil de fazer essa o acompanhamento da aplicação desse recurso. Ele cai numa fonte que você não sabe para onde foi. Então, quando isso virou DRU, que é a desvinculação da Receita da União, muito depois, se consolidou dessa forma. Quando o governo do PT entrou, né, 2003 ali, houve a proposta de aumentar essa desvinculação de 20% das receitas e contribuições para 40%. E aí eu pensei naquela época, bom, eles vão oficializar apenas, porque o governo estava retirando dos impostos e contribuições mais do que 20%. Aí estava retirando da Seguridade Social acima do limite legalmente permitido. Estava chegando a 30%, 35%. Isso durante o segundo mandato de Fernando Henrique. E também no primeiro mandato. No início do mandato sempre foi de tirado mais do que a desvinculação, lá atrás, certo? Lá atrás. Então, o que foi acontecendo? Quando o governo resolveu que ia desvincular 40%, eu pensei, eles só vão oficializar o que já está sendo feito, né? Mas aí, na época, o ministro da Fazenda perdeu esse debate, porque popularmente ia ficar muito complicado justificar como que você ia deixar as receitas da área social com apenas 60% dos recursos. Né? E o tempo todo argumentando que tinha um déficit na Previdência. Como é que se tem déficit, você está tirando a fonte de receita? Me parece que a consequência disso é um processo permanente durante esses últimos anos de ameaça a direitos dos previdenciários. E isso tem hoje conforma uma pressão por parte das associações que lutam pelos direitos de aposentados e pensionistas muito forte. Eu queria que no próximo bloco, Clemilce, você iniciasse justamente contando um pouco desse rosário de maldades que, de alguma maneira, os previdenciários estão sujeitos, porque nós temos aí hoje, inclusive, um conjunto de reivindicações que vão desde a revisão dos atuais valores de pensões e aposentadorias, como também o chamado fim do fator previdenciário. Mas isso parece uma batalha política complexa. Eu queria que depois do nosso intervalo regulamentar que teremos agora, vocês voltassem a essa história que apena, na verdade, um conjunto de brasileiros que já se dedicaram muito ao trabalho e mereceriam uma vida melhor. Nós vamos agora a um brevíssimo intervalo, voltaremos em seguida com o nosso programa Debate Brasil, hoje discutindo sobre a Previdência Social no país. Mobilize-se! Não deixe que levem o nosso petróleo! O petróleo tem que ser nosso! Não devemos oferecer recursos mais humanos aos nossos aposentados? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com Clemilce Carvalho e Denise Gentil a respeito da Previdência Social Pública. Clemilce, no último bloco, eu pedi que você justamente
abordasse um conjunto de direitos que vem sendo retirados dos previdenciários e que acabam gerando pressões políticas permanentes, desde a questão do fim do fator previdenciário até mesmo um processo de revisão dos valores atuais de pensões e aposentadorias, principalmente para aqueles que ganham mais de um salário mínimo. É viável esse conjunto de pressões que se acumulam e que reivindicam um outro tratamento para os previdenciários? É claro, Paulo. Eu entendo que existem contratos na hora que um segurado recebe uma carta da Previdência, através da DataPrev, fixando quanto seria o salário dele da inatividade, que é o benefício, ali está pactuado já que é aquilo. Eu não posso mexer mais, tá certo? Então, o fator previdenciário, e isso nós tivemos oportunidade de discutir na OAB, outro dia, num debate sobre previdência, que o segurado, o princípio, fala da repartição. Repartição é a forma de pagar, não é princípio. O princípio da previdência social é o princípio da contrapartida. Eu pago para ter direito de receber. Então, na hora que eu paguei durante 30 anos ou 35, se mulher ou homem, no caso mais normal, por tempo de contribuição, aposentadoria, na hora que eu cumpri já essa obrigação e vou me aposentar e sou confiscada, confisco, chega até 40%, 35%, a única coisa que se teria de decente para fazer era devolver essa contribuição que não serviu ao benefício dele, ao segurado, devidamente corrigido. Porque é um absurdo o fator previdenciário. Pelo que eu entendo, então, você defende não somente o fim do fator previdenciário, como a devolução dos valores que, de alguma maneira, foram retirados do segurado? No ato da fixação, se eu acho que ele vai viver, porque as nossas tábuas também de morbidade, elas são meio, né, toda hora muda, porque a base vai ser na hora do nascimento, depois a partir de 3 anos e tal. Então, há muita variação, de vez em quando a gente leva um susto assim. Mas se eu contribuir para um determinado fim, de acordo com a legislação da época da minha contribuição e da minha aposentadoria. Então, eu contribuí, antigamente até podia trocar, quando estava perto de aposentar, no regime anterior, a pessoa sair de contribuição de 2 salários mínimos para 10, próximo de 10. Então, agora não, agora eu posso pagar sobre o que eu estou recebendo, a legislação mudou. Mas, se eu contribuir dentro de uma norma já estabelecida, sabendo que era aquilo que eu ia receber, e me tiram 30%, 20% e tal, eu acho que é uma quebra de compromisso de contrato. Então, isso aí não é uma coisa decente. E isso é objeto já de discussão no Congresso há mais de 10 anos. Também a questão do benefício já fixado, o benefício já em manutenção. A Constituição, a originária, ela previa que na mesma data em que fosse corrigido o salário mínimo, seria corrigido na mesma data e no mesmo percentual os benefícios de manutenção. Então, quem se aposentava com 3,8 salários mínimos ia receber toda a vida 3,8 salário mínimo. Mesmo que eu não desse a correção ao salário mínimo de acordo com a inflação ou com outros índices. Na medida que o reajuste do salário mínimo deveria incidir sobre todos os demais valores pagos pela Previdência. Então, aí o que aconteceu com isso? Então, o trabalhador, cada vez que se muda o salário mínimo, perto de 100 mil pessoas caem no salário mínimo. Isso tudo porque o reajuste é diferenciado atualmente. Nós estamos chegando junto a um projeto neoliberal, lá em 1990, nós manuseamos isso, que é a privatização da Previdência, não interessa. As grandes usuras, os grandes interesses do capital internacional e até nacional, ainda é o petróleo, a Amazônia e a Previdência. São as grandes riquezas do país. Então, na hora que você vai achatando dessa maneira, o grande inimigo, e eu falo isso como já falei em diversos lugares que eu vou, inimigo, entre aspas, mas o debatedor da Previdência, que cria círculos de debate, põe estudos na rua, a gente até vê grandes institutos com cada estudo que a gente se arrepia. São os fundos de pensão. Quanto pior tiver a Previdência, quanto mais baixa, quanto menos ela pagar, mais o outro cresce. Então, ela não acabou pela garra do povo, porque é a única coisa que sobrou
Paga menos? Paga. Mas por quê? Porque quem estabelece os níveis, os índices, não é a Previdência Social. Ela é operadora do processo. Vem do Congresso um projeto de como é que paga, pega o PIB 2 anos anteriores, pega... Então não é dentro da Previdência, e isso eu gostaria bem de frisar aqui, nunca teve déficit e nunca ninguém deixou fazer uma auditoria do uso do dinheiro. Mais de 400 bilhões em 5 anos, Paulo. Essa passagem da fala da Clemilce, Denise, me remete à sua primeira intervenção aqui, quando você apontou claramente que há interesses, especialmente do sistema bancário, que patrocina a venda de planos de previdência privada, de alguma maneira na disputa de uma contribuição previdenciária dos trabalhadores. Na medida em que a Previdência vai se definhando, ao se estabelecer, por exemplo, um teto de contribuição que é bastante baixo em relação ao mercado de salários, evidentemente todos aqueles assalariados que estão acima desse teto procuram se defender através de mecanismos e produtos oferecidos pela iniciativa privada e particularmente pelos bancos. São os planos de previdência privada. Como é que você vê o concurso desses dois sistemas, um sistema privado de previdência com o sistema público? Você considera salutar essa convivência? Não, né? De forma alguma. As pessoas vão ficando cada vez mais premidas a procurarem um plano de previdência privada porque a receita de benefícios delas está se achatando. Mas é um risco enorme que você coloca sobre a sobrevivência futura desses cidadãos brasileiros, porque ele vai receber uma parcela pequena do Estado, que é segura, certa, né? Que ele sempre se receberá, porque o Estado não falhe. Previdência, mesmo que fosse deficitária, não falharia, porque, como eu falei anteriormente para você, existe um banco central por trás do Estado. Então, não tem como um Estado não honrar um compromisso previdenciário. Isso não existe, né? Além disso, dessa ideia de que a única parcela segura é a do Estado, a outra parcela que ele vai a um banco contratar, né, essa é a parte mais insegura, né? Porque ele vai entregar para um sistema financeiro que regularmente está passando por crises. A última crise internacional que aconteceu nos Estados Unidos, as pessoas ficaram à míngua nos fundos de previdência, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Por que isso não atingiria um país subdesenvolvido como o Brasil? Então, você recorrer a um fundo de previdência privada é algo arriscadíssimo. Quem não sabe gerir sua própria poupança e entrega a sua poupança na mão de um banco que fica 20, 25 anos nas mãos dela, corre um risco enorme, né? Agora, o que eu gostaria, Paulo, de chamar a atenção aqui é que essa tendência à privatização dentro da Previdência, ela está acontecendo nas outras áreas da Seguridade Social no Brasil. No caso da saúde e da assistência social. No caso da assistência social. E como é que se dá a Previdência? Esse concurso entre iniciativa pública e iniciativa privada? Porque a iniciativa privada está sempre pressionando por mercado. No caso da Previdência, os fundos de pensão batem no teto, eles têm um limite que é o próprio mercado. Então, eles vão conquistando novos mercados em cima da clientela que é atendida pelo Estado, certo? Então, o avanço mais recente foi sobre os servidores públicos, né? Os servidores públicos tinham sua aposentadoria integral contratada dentro do Estado. Como funcionários do Estado, o Estado pagava essas aposentadorias num regime próprio de previdência e ela era totalmente estatal. Hoje, né, os funcionários públicos recebem até o teto do INSS e o restante eles têm que completar, se assim for do interesse deles, num fundo à parte. Não é mais estatal a outra perna do sistema agora não é mais pública, não é? Então, nunca se ganhou tanto espaço no sistema financeiro concedido pelo Estado através dos funcionários públicos. Eles têm uma renda alta. Uma parte significativa desses funcionários é de classe média média, classe média alta, certo? É um salário seguro, portanto, nunca vai faltar contribuição para esses fundos e os bancos podem aplicar à vontade. No fundo, há uma disputa por parte de agentes privados do que nós podemos chamar da poupança previdenciária dos trabalhadores. Com certeza. E para
esse segmento privado é muito mais interessante que ele administre essa poupança previdenciária do que propriamente deixar essa poupança nas mãos do Estado. Você, Denise, além de uma estudiosa da questão da Previdência, você conhece muito bem o tema das finanças públicas e especialmente também de política monetária. Na abertura do nosso programa, você chamou a atenção que é um tremendo equívoco apostar numa espécie de senso comum, que muitas vezes é explorado por economistas de orientação liberal, onde se procura fazer um tipo de comparação entre a economia de um Estado, a economia patrocinada justamente por um Estado soberano, e ao mesmo tempo a economia doméstica. Por que não cabe esse tipo de comparação, procurando equiparar a economia de um país com a economia de um lar? Porque o Estado, ele é um agente que ele tem sob seu controle as rédeas da economia. Ele é o único agente capaz de fazer isso, né? Ele é o único agente que pode centralizar capitais, né? Ele pode criar fluxos de renda em direções diferentes, né? Então, ele pode controlar o fluxo de entrada e saída de capital externo no país, né? Ele pode tirar de quem tem renda alta, transferir para quem tem renda mais baixa para equilibrar o jogo social. É um poder imenso que ele tem sobre a sociedade, né? E ele pode, inclusive, criar capital. Quando ele vende títulos públicos, ele está criando capital. E esse processo de criação é quase ilimitado, né? Por exemplo, alguém que tem a propriedade de terra e ganha a renda da terra, ele tem um capital imobiliário, ele tem uma renda sobre a propriedade da terra. Quem tem um imóvel urbano tem uma renda sobre um imóvel urbano. Quem tem um prédio de fábrica com equipamentos tem uma renda sobre esse capital produtivo. E quem tem um ativo financeiro que o Estado vende? Qual é o limite de retorno sobre esse capital financeiro? Definido pelo Estado. E qual a quantidade? Né? Qual o montante desse ativo? Definido pelo Estado. Quer dizer, o montante do ativo é definido pelo Estado e o retorno desse ativo é definido pelo Estado. E esse retorno é dado pela taxa de juros. Pela taxa de juros Selic. Quando você afirma que há cada vez mais uma participação importante de bancos privados na gestão da contribuição previdenciária dos trabalhadores, e nós sabemos que os bancos de alguma maneira se beneficiam das altas taxas de juros que caracterizam a economia brasileira nos últimos 20 anos, eu lhe pergunto, esses bancos acabam se constituindo num fator importante para impedir uma redução significativa da taxa de juros no país? Totalmente, né? O Banco Central, ele pode definir o nível da taxa de juros, mas ele define isso num jogo social de forças, né, de forças opostas. Então, evidentemente que se o grupo que chega ao poder tem a conclusão de que para combater a inflação é preciso subir taxas de juros, o Banco Central põe a taxa de juros onde ele acha que seja necessário para combater um processo inflacionário, né? Mas do outro lado da sociedade tem um outro grupo social, tem uma outra parcela da sociedade que acha que a taxa de juros, embora seja definida pelo Banco Central, ela sofre o poder do mercado financeiro sobre ela, né? O Banco Central, ele diz que tem que subir a taxa de juros, mas aonde ela vai parar é um jogo de forças sociais, é um jogo de forças políticas, certo? Então, a taxa de juros, nesse caso, ela pressiona o orçamento da Seguridade Social a partir do momento em que o gasto com juros, né, hoje no país está em torno de 270 bilhões de reais, 280 bilhões de reais, 5% do PIB, né, ele joga um papel super importante na distribuição dos recursos públicos. Ele disputa esse papel, quer dizer, a segunda maior despesa do Estado brasileiro é o gasto com juros. A primeira é a Previdência, que é 7% do PIB, a segunda é juros, 5%. Então, você veja, num país, né, que ainda tem muito o que perseguir de distribuição de renda, de combate à pobreza, etc., você destinar 5% do orçamento público para o pagamento de juros, você pode imaginar o peso da elite financeira do país na gestão desse orçamento público. O que é curioso, Clemilce, é que os economistas que defendem o chamado ajuste fiscal, em geral, não se debruçam sobre o gasto financeiro do Estado e apontam sempre como vilão
os gastos com a área previdenciária. Uma eventual redução da taxa de juros possivelmente traria muitos problemas de administração desses fundos de previdência privada. Você vê como essa questão? Olha, eu estive em Minas há menos de um mês, 2 dias de debate, o dia inteiro. Lindo, pessoas muito preparadas, assim, muito conteúdo. Aquilo foi uma pós-graduação. Então, sobre inequidade, a não equidade do sistema tributário. Então, quando a Denise fala que o governo pode criar, né, receitas e passar, eu tomei conhecimento, então, que nos Estados Unidos o povo não carrega nas costas como o Brasil, até a logo do evento era o Brasil, o povo embaixo carregando o Brasil. Então, lá, 70% de toda a despesa do custeio da máquina vem do imposto das grandes fortunas, que no Brasil existe na Constituição há 26 anos e até hoje não foi regulamentado. Então, a Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, ela nos presenteou lá com um estudo onde, em 2013, 42% do que nós gastamos do orçamento da parte toda de tributos foi para o juro e rolagem da dívida. A Previdência está ali no bolo, que seria o do orçamento geral, até pediram que ela fizesse esse gráfico até separado. Ela fica lá estreitinha, como se não tivesse o significado que tem. Então, hoje, nós somos cativos do juro, da rede bancária, dos grandes acionistas, das grandes fortunas, porque eu não vejo saída para o Brasil, nem com autonomia de Banco Central, independência, que nome se queira dar, com o controle que se queira fazer, se a gente não atuar fortemente nessa parte do juro e taxar quem deve pagar. Então, foi isso, inequidade do sistema tributário. E aí foi falado tudo, mas com 39 ministérios, é isso, que nós vamos ter que ter um orçamento para isso, então tira daqui, põe lá. Então, é um absurdo, porque o trabalhador hoje carrega nas costas o peso de um Estado. Esse recurso todo da seguridade, que se disse difícil de identificar, ele entra no custeio da máquina. Ele fecha as contas, ajuda a fechar as contas do país. Então, é um horror. Nós falamos da pouco. Então, você diz que mais de 80% do superávit primário é decorrente de receitas que deveriam estar sendo utilizadas no orçamento da Seguridade Social? Em função das desonerações que aconteceram. Agora, veja só. Você tem dentro do elenco, só para... Eu queria, se você me permite, voltar um pedacinho. Sim. Sobre as consequências, nós estávamos falando do fator previdenciário, né? Que é a PEC, ela está sendo cuidada agora. Eu ia entrar na 555, que é dos servidores, que é o desconto sobre os servidores. Também tem uma portaria dizendo, o senhor está se aposentando assim, aí começa a descontar dos servidores. Procure em qualquer lugar do orçamento do país onde é que está sendo jogada essa receita. Que a máquina do país é muito pesada, que os servidores são essa peso. Pelo menos é a justificativa para uma série de medidas. Mas o pessoal lá do Instituto de Matemática, lá da UFRJ, Gesvolar, então eu pergunto a você, eles têm um estudo, nós teríamos trilhões se tivesse sido capitalizado todas as contribuições dos servidores públicos. Então, nós aposentados, que eu sou uma servidora aposentada, eu já contribuí, meu capital está lá, que foi usado em outro destino. E o ativo é custeio do governo, tem que sair do orçamento fiscal do governo. Então, eu digo, eu não pago devidamente, de acordo com os estamentos que existem. Hoje, o judiciário está entupido de processo de desaposentação. Pois é, as pressões têm se acumulado os salários estão descendo e os muito. Governos, infelizmente, parece que não conseguem responder a essas demandas variadas que surgem. Nós seremos obrigados a fazer mais um intervalo no nosso programa. Sim. E daqui a pouco a gente volta. Aguardem. A gente volta com a conversa muito importante sobre Previdência Social com Clemilce Carvalho e Denise Gentil. Já já estaremos de volta. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares.
quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando sobre a realidade da Previdência Social Pública, os seus dilemas e principalmente as pressões dos previdenciários por revisões em relação a mudanças que foram feitas nos últimos anos. Clemil, se além do fator previdenciário, há uma tremenda curiosidade em curso. Ao mesmo tempo que os governos, a mídia dominante, batem na tecla do déficit da Previdência, ultimamente, como forma inclusive de enfrentar as dificuldades econômicas, o governo vem conferindo uma série de desonerações, inclusive na contribuição patronal que as empresas devem pagar justamente para o orçamento da Seguridade Social. Houve uma mudança na forma de cálculo. Ao invés de 20% sobre a folha de salários das empresas, essa contribuição está se dando agora a partir de um percentual sobre o faturamento das mesmas. Queria que você falasse sobre isso, porque já abordamos que o orçamento da Seguridade Social tem uma perda com isso, uma perda que o Tesouro deveria compensá-la, compensar o orçamento da Seguridade Social. E essa compensação está se dando de forma aquém do necessário. Isso agrava o problema da Previdência? Em que medida essa medida dificulta ainda mais o atendimento às justas pressões dos previdenciários? Olha, essa prática da desoneração da folha ela é lesiva e é inconstitucional. Porque o artigo 201 fala que tem que manter o equilíbrio atuarial e financeiro da Previdência Social. E é justamente em cima de uma receita que é aplicada inteiramente no pagamento dos benefícios, que se está concedendo o desconto ou o não pagamento dos 20%. Substitui pelo pagamento sobre faturamento, que é de muito difícil controle, fiscalização, e seria de 1,5% até 2,5% contra 20%. E nem essa parte toda o governo põe. Quanto mais o complemento. Não existe isso. E isso está sendo dado a segmentos, foi dado à indústria ultimamente, e a indústria está embaixo. Não há uma contrapartida. O senhor não vai pagar os 20%, mas o senhor vai criar postos de trabalho. Não há nenhuma obrigação, só benesses. E isso é uma negativa bem clara para quem quer pensar um pouquinho. Se a Previdência fosse deficitária e abrir mão de receita, mentira. É porque eu gostaria de falar para algum telespectador que esteja nos assistindo, que a fórmula até oficial, os menos preparados, eles dizem rombo. Eu tenho um jornal nosso aí muito ouvido, que todo mês, quando eles falam, eu quase morro. O déficit esse mês foi de 40 bilhões, porque eles pegam uma única receita, que é essa receita do trabalho, e contra ela jogam todos os benefícios. A receita que você se refere é a receita de empregados e empregadores. Empregadores, avulsos, sobre a folha e outras receitas de contribuições para a destinação da Previdência Social. Porque as outras receitas do artigo 195, elas não dizem são para isso ou aquilo. Só essa é que um deputado, para vedar um pouco isso, tira dessa receita, passa para o Ministério tal, tira daqui, passa para lá na Comissão de Planos e Orçamento, aí ele diz, dessa receita não se tira. Pois bem, vem o governo depois e concede desoneração. Ora, eu, em vez de desoneração, eu tenho que gravar as grandes fortunas. Então, é um absurdo eu admitir que num país que a gente diz que tem ordem democrática, democracia de direito, e que não se cumpra minimamente um estamento que atinja milhões de pessoas. O que você diz, Clemilce, é que milhões, Paulo, as receitas específicas para a Seguridade Social e referente justamente à contribuição previdenciária, elas não poderiam ser utilizadas em outro segmento, razão que não o pagamento de benefícios previdenciários. É a razão de haver um orçamento separado, que ela para esses programas essenciais. Então, em cima de uma única receita se joga o total do benefício urbano, benefício rural, benefício da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social,
O Bolsa Família é pago pela Seguridade Social. O Bolsa Família não entra nesse cálculo, mas esses outros benefícios todos, em cima de uma receita. Aí encontra. E as outras? Eu vou fazer o que com elas? No caso, o que você nos fala é que esse suposto déficit, ele somente surge se a gente compara o conjunto de despesas da Seguridade Social com a receita exclusiva de empregados e empregadores. Olha, em cima da receita de empregados e empregadores, eu jogo todos os benefícios da Previdência. Deixo saúde fora, deixo outros benefícios que nós pagamos fora, mas todos, na verdade, urbano, benefícios rural. previdenciários. Então, aí você chega e joga os benefícios em cima de uma receita. Mas existem não se levam as em outras. conta outras receitas, como a COFINS. Contribuição para financiamento da Seguridade Social, contribuição sobre o lucro líquido das empresas, até a contribuição das lotéricas, da loteria, da Caixa, que não cresce, não sei porquê, uma jogatina louca, mas ela não cresce muito. Né? Tudo. Então, as outras receitas todas, elas estão... como se não existissem. É como se não existissem. Então, o cálculo correto, uma vez, um grupo grande, assim, foi até naquele conselhão que foi criado pelo governo, as centrais conseguiram receber da Anfip os estudos e a Anfip mostrou às centrais que não havia rombo nenhum. Aí conversaram muito, conseguiram audiência com o presidente da República. Esse conselho... Mostraram a ele. Aí ele, sabe o que ele disse? Que era um déficit estrutural de cálculo mal feito, sabe? Admitiu, nunca mais falou no rombo. E não existe rombo. Isso no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele é composto por muitos empresários, inclusive por proprietários de meios de comunicação. Claro. Como que essa discussão incidiu no Conselho? Nós conseguimos colocar uma pessoa da Anfip num dia de debate através das centrais para falar sobre a verdade da Previdência. Saíram de lá, foram para a sede da Anfip com as centrais, discutiram isso, foram ao governo. Nunca mais aquele governo falou que tinha rombo. Disseram que era uma fórmula torcida do cálculo que realmente... Olha, se eu tenho um sistema, é o conjunto de receita, contra eles eu bato as despesas e sobram mais de 70 bilhões por ano. Então não tinha que ter um atrasado, a assistência social não tinha que ser tão precária, a saúde não podia faltar bercinho para menino quando nasce, nada. Ela é bastante e a Previdência tem que ser muito mais prestante do que é. Muito mais ampliada, não existe rombo nenhum. De onde iam fazer essa desoneração se houvesse rombo na Previdência? Não existe rombo e nunca houve. E esse 2026, que os sonhadores disseram que a Previdência vai quebrar em 2026, já disseram que era 2050, ela só cresce. Ela só cresce. Denise, a Clemilson, quando se refere aí a anos vindouros, ela justamente nos sugere a discussão que é muito provocada por alguns economistas de orientação liberal a respeito do seguinte: há um envelhecimento na população brasileira e a Previdência, como é hoje, ela seria insustentável no médio e no longo prazo. Você, como uma estudiosa das finanças públicas e particularmente da Previdência, você concorda com esse tipo de diagnóstico? Não, de forma alguma. Segundo os demógrafos, nós teremos no futuro uma população numericamente mais envelhecida e uma queda na taxa de natalidade, na taxa de fecundidade, mais precisamente, né? E isso teria como resultado uma queda do número de trabalhadores ativos e um aumento de trabalhadores aposentados, de inativos. Então, a conclusão que os demógrafos normalmente chegam é que você vai ter uma redução nas contribuições e um aumento no pagamento de benefícios, isso provocaria um grande déficit. Mas um economista, Paulo, como você, como eu, que tem um raciocínio dinâmico, né, entende que a questão não é de maneira nenhuma demográfica, né? Trata-se de uma questão de política econômica, porque quais são as variáveis que definem as receitas da Previdência, né? É a folha de salários, portanto, ela é determinada pelo patamar de empregos, pelo nível de atividade econômica e pelo número de trabalhadores formalizados no mercado de trabalho. Então, a forma de aumentar a receita é você manter uma política econômica com taxas de crescimento elevado, baixas taxas de desemprego e alto grau de formalização.
Então, é um problema de política econômica a forma como você constrói a receita futura da Previdência. Uma outra coisa que esses estudos não levam em consideração e que qualquer economista com uma cabeça dinâmica leva é o crescimento da produtividade na economia. Se você tem uma economia em que os trabalhadores produtivos, embora em menor número, os ativos em menor número, são mais produtivos, e essa é a tendência, principalmente quando a economia está crescendo, se eles são individualmente menos numerosos, mas produzem muito mais, não vai haver nenhum conflito em transferir parte da produção e da renda desses trabalhadores para o pagamento de maior número de nativos. Então, variáveis como taxa de crescimento do PIB, taxa de empregos, certo? Patamar de salários, porque é sobre os salários que vão incidir as contribuições, né? E nível de crescimento da produtividade são variáveis econômicas, não são demográficas. Então, não há nenhum impedimento. O que a sociedade toda precisa entender, quando a gente começou o seu programa, a sua pergunta era, Previdência é um problema? Aí eu e a Clenilce respondemos, Previdência é uma solução. Por quê? Porque é o gasto que cria a receita. Na dinâmica econômica, o gasto precede a arrecadação, né? Os economistas conservadores, eles pensam que é o oposto, que o governo só pode gastar na medida em que ele arrecada, ou primeiro ele arrecada para depois gastar, o que significa a mesma coisa. Para os economistas de pensamento alternativo, o governo, quando gasta, ele cria renda, ele induz o consumo e o investimento privado, que são geradores de produção e de mais renda e de mais emprego. A arrecadação é uma consequência do estímulo que o gasto autônomo provoca sobre a economia. Então, se um governo tem um programa de investimentos, se ele estimula as exportações, se ele estimula o consumo das famílias, ou seja, se ele estimula a demanda agregada, o resultado é mais produção, mais renda, mais emprego e mais arrecadação. Então, a dinâmica é econômica, não é uma dinâmica demográfica. Então, o problema do envelhecimento da população não pode ser tratado dessa forma superficial como um problema demográfico, porque, no fundo, ele é um problema de como você escolhe as políticas econômicas, né? E é um problema distributivo. Mas a minha ponderação claramente. É que, mesmo sob o ponto de vista demográfico, nós hoje temos uma população acima de 65 anos em torno de 12%. Em 2050, nós estaremos com essa população em torno de 20%. Nós temos aí uma população economicamente ativa que, de fato, até 2050, irá diminuir. Mas ela, nesse período entre 2012, ou melhor, 2014 e 2050, ela inclusive experimentará ainda uma elevação antes de uma leve queda. Exatamente. E vai se manter ainda com muita folga em relação a essa população mais idosa, em torno de 65%. Então, Paulo, eu não vejo nenhum problema em trabalharmos, na verdade, com a consagração do regime de repartição. Exatamente. Tem duas formas de você olhar o futuro, né? Uma forma otimista, com uma lógica econômica, e uma forma pessimista, com uma lógica conservadora. De um lado, se você quiser olhar de uma ótica alternativa e em favor da sociedade, de uma sociedade mais democrática, você pensa o seguinte, nós teremos em 2033 o auge da força produtiva nacional. Né? Nós teremos o pico da oferta de força de trabalho. Nós nunca teremos tanto. A população economicamente ativa, em termos percentuais, a mais elevada. A mais elevada. Então, até lá, nós temos até 2033 um planejamento de como nós enfrentaremos a futura queda dessa população ativa. Mas essa queda é muito leve. Atenção, essa queda é uma queda absoluta, não é uma queda relativa. Porque em 2050 nós teremos uma taxa de ativos maior da que temos hoje, entendeu? A participação relativa dos trabalhadores ativos em 2050 é maior do que a de hoje. A participação relativa é muito importante nesse cálculo. Você sabe que os economistas eles trabalham com taxas, com tendências. Então, embora nós tenhamos um número maior de trabalhadores, de pessoas acima de 65 inativas, anos. Acima de 65 anos, nós teremos nesse percurso um crescimento a taxas menores, mas relativamente lá no futuro nós teremos mais ativos. Mas o que é mais importante, enquanto nós temos essa janela até 2033, o país se prepara como? Nós não vamos fazer o que a Europa fez, que destruiu o seu sistema de proteção social
por pensar de forma conservadora que o gasto público impede o crescimento da economia, porque no Brasil nós somos o laboratório de que o gasto público faz a economia crescer, né? Há 10 anos que a gente vem aumentando o patamar de salário mínimo, um crescimento real de mais de 70%, e a Previdência só fez aumentar as suas receitas. Como eu disse para você, há taxas maiores do que a taxa de crescimento do gasto. Portanto, o gasto, ele aumenta a arrecadação. Nós somos esse laboratório, nós não podemos, nós somos assim. Seria uma incongruência nós negarmos isso. E em segundo lugar, quando o número de crianças vai diminuindo, o gasto que você tinha com a infância e com a educação reduz. E você pode transferir, você pode fazer um remanejamento dessa despesa que antes era com educação infantil e com crianças e adolescentes para um gasto maior com idosos, né? Então você vai fazer, na verdade, um rearranjo dos gastos, não necessariamente um crescimento. E mais do que isso, a partir do momento em que você pode investir menos na construção de escolas, mas investir mais na qualidade do ensino, você pode universalizar o ensino, acabar com o analfabetismo, esses trabalhadores serão mais produtivos. E a produtividade é a variável-chave. Porque você prepara a força de trabalho para que ela seja mais produtiva, gere um excedente econômico maior que possa ser distribuído depois para aqueles que estão desempregados, ou doentes, ou acidentados, ou mais idosos. Então é assim que se faz. É uma questão de racionalidade econômica. Agora, você pode me dizer, Paulo, politicamente, isso pode ser encaminhado dessa forma? Aí depende da democracia, tenra democracia brasileira. É claro que se os bancos estiverem na direção da política macroeconômica, nada disso será possível. Porque são competidores e tanto aí do Estado. Na Quer dizer, busca trata-se de nós definirmos o que é previdenciária público e o que é privado, o que é do Estado, estratégia de Estado e o que é estratégia de mercado. Clemilce Carvalho, Denise Gentil, muito obrigado pela entrevista que vocês nos deram e principalmente por esses esclarecimentos. Eu espero sinceramente que inclusive os nossos congressistas tenham oportunidade de assistir a vocês aqui no Debate Brasil e quem sabe ter um pouco de serenidade, sensibilidade e principalmente justiça para com os trabalhadores do país. Muito obrigado. Obrigado a você. E eu agradeço a vocês, telespectadores do Debate Brasil. Muito obrigado pela audiência.